Então abram aí suas Bíblias na carta de Paulo, no capítulo 6 de Romanos. Faremos a leitura aqui, irmãos, do capítulo 6, dos versos de 1 a 11. Mas nós vamos dividir aqui em duas partes essa pregação, para que os irmãos consigam me suportar um pouco mais, né? Então, uma notícia alegre para os irmãos: o pastor Fernando está voltando, então calma, tenha um pouquinho só de tolerância mais comigo, que semana que vem ele já estará entre nós, se Deus quiser. Bem, então faremos a leitura aqui dos versos de 1 a 11, mas nos ateremos até o verso 5. Então diz assim o capítulo 6 de Romanos: Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você percebe que a necessidade de ler tudo é porque é um raciocínio completo do apóstolo, mas a gente precisa aqui dividir em um pouquinho mais longo, para que a gente não fique tanto tempo aqui e consiga degustar essas preciosidades do apóstolo Paulo. Hoje, se você parar para pensar, principalmente nesse lado de cá do mundo, no Ocidente, a maioria da população confessa algum tipo de religiosidade. Você vai ver a maioria das pessoas dizendo: eu acredito em Deus, né? E a maioria também vai afirmar que conhece Jesus. Você vai encontrar poucas pessoas dizendo: olha, Jesus eu nem sei quem é, não existiu. E você percebe isso quando você vê nas mídias sociais declarações do tipo: religião, católico não praticante, protestante. Você percebe isso. E o problema é que isso nós vemos que acontece porque falta um entendimento real sobre quem é Jesus Cristo. E esse entendimento real, ele leva a um comprometimento total. Esse é o pacotinho, um leva ao outro. E chegamos aqui numa parte da carta de Paulo, que ele vai começar a falar dos efeitos da justificação. Lembra? A justificação é a declaração, aquela que nós não estamos mais condenados diante de Deus. E agora Paulo vai começar a falar dos efeitos disso. E o nome disso é santificação. A partir dessa declaração de justiça diante de Deus, a pessoa começa num processo progressivo de santidade. É isso que Paulo vai falar aqui, é um tema marcante, que vai do capítulo 6 até o final do capítulo 8. E nós vamos ver aqui nesse texto, irmãos, que para Paulo ser cristão é muito mais do que falar da boca para fora. É muito mais que apenas dizer: eu conheço Jesus. Por quê? Porque a verdadeira união com Cristo traz uma mudança real de mente e de coração. É isso que acontece, é isso que Paulo vai nos ensinar. E vamos aprender aqui com Paulo marcas da nova vida que existe na união com Cristo. Vamos aprender 3 hoje e 3 semana que vem. Então, a primeira marca que nós vemos, ela está aí nos versos 1 e 2. Livres do domínio do pecado, porque nós morremos para ele. Olha o que o texto diz. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum.
como viveremos no pecado nós que já morremos para ele? Então você vai perceber aqui que Paulo, ele começa o capítulo 6 estendendo os desdobramentos da união com Cristo. E ele começa fazendo algo que ele já fez na carta, no capítulo 3, perguntas retóricas. A ideia da pergunta retórica é você falar algo que você já sabe a resposta, mas é enfatizar para que a pessoa pense a respeito disso. E o que é isso que Paulo vai fazer aqui a partir do capítulo 6? Tratar de possíveis, ou melhor, de certos equívocos sobre a graça. Paulo, ele era costumeiramente acusado de ser um antinomista. O que é isso? Uma pessoa que não tem lei. Por quê? Porque você deve ter entendido até aqui que o apóstolo Paulo é o apóstolo da graça. A ênfase no ensino da graça de Deus é algo marcante em Paulo. E ele falou aqui no final do capítulo 5, no verso 20 e 21, sobre essa graça de Deus. Então ele falou lá que no verso 20 e no 21, ele diz que a graça, ela supera o pecado. Então você imagina alguém muitas vezes escutando isso e fazendo confusão. Então ele está dizendo que não importa, já que a graça aumenta com o pecado, então não tem problema. E não é isso que Paulo vai explicar. Paulo ele vai explicar justamente o equívoco a respeito disso. E ele faz como? Uma pergunta retórica. Olha o que ele diz: que diremos então? Que diremos? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Você entendeu o ponto de Paulo? Ele está dizendo assim: olha, me acusam que eu ensino a vida pela graça de Deus. E se a graça é um favor imerecido, então as pessoas estão dizendo o seguinte: já que é pela graça, não veio de qualquer jeito. Paulo vai dizer que não. Você percebe que ele vai utilizar essa pergunta retórica para entender, para que os seus leitores e nós também possamos entender o que é viver pela graça. O que é? E a tese aqui em questão é: onde existe o pecado, a graça aumenta. Então, vamos continuar vivendo uma vida pecaminosa, para quê? Ainda nós vamos fazer um favor para Deus, a graça vai aumentar ainda mais. E aí olha o que Paulo fala aqui no verso 2, ele diz assim, essa palavrinha aqui, que fala no verso 2, no grego ela é megenoito, é uma ênfase muito convicta sobre algo. Ele diz assim, a resposta para isso é: de modo nenhum. Esse pensamento aí, Deus nos livre disso. Isso é loucura. De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Você vai ver lá no capítulo 3, nos versos 4, 6 e 9, Paulo já falou essa mesma expressão para aqueles que achavam que viver dessa forma era a maneira correta de viver pela graça. E nós percebemos que Paulo faz isso para quê? Para reafirmar que ele rejeita esse entendimento, que a Bíblia ela é totalmente contrária a esse tipo de raciocínio. Como nós sabemos disso? Pela resposta negativa do apóstolo, cheia de indignação. Ele tem a intenção de mostrar que isso é uma contradição. É uma contradição ambulante. O que é uma contradição? É você dizer que é crente e viver no pecado. É impossível, não é compatível. Ou você é crente ou vive no pecado. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Essa é a ideia do apóstolo. E nós encontramos aqui nessa ênfase algumas informações importantes que nós traríamos para os nossos dias que fazem sentido. Por exemplo, em primeiro lugar, nós precisamos ser constantemente lembrados dessa verdade. Qual verdade? Que nós somos salvos somente pela graça. Essa é uma verdade que precisa ser destacada com frequência. Você não tem méritos, você é incapaz de por si só alcançar a justiça de Deus. Isso precisa ser relembrado sempre. Qual é o problema? O problema é que diante disso, assim como no tempo de Paulo, existe um erro muito comum de dois grupos de pessoas aqui a respeito disso, que não entendem a graça de Deus e as marcas da união com Cristo. De um lado, são aquelas pessoas que distorcem a Bíblia para viverem do jeito que elas querem, né? Nos dias pós-modernos, seria mais ou menos assim: eu tenho um relacionamento com Deus do meu jeito. E se bobear, eu conheço mais a Deus do que você que vive com a Bíblia debaixo do braço. Esse é aquele que vai fazer da graça uma desculpa para continuar vivendo como quer. E do outro lado,
do outro lado, que não é incomum, e é um outro extremo, e é interessante que isso acontece muito, por causa de não cair nesse tipo de pensamento que tudo pode, que é a libertinagem, existem outros que começam a colocar algumas regras e alguns mandamentos para não cair no pode tudo. E aí, ao fazer isso, eles erram o alvo. Eles começam a colocar coisas que a Bíblia não impõe. E o nome disso, sabe como é? Legalismo. E o legalismo, ele tem a ideia de alcançar o favor de Deus por meio de regras e obediências. Ambas posições devem ser rejeitadas. Paulo aqui, você deve ter percebido que ele utiliza várias perguntas retóricas. Isso é bem comum no escrever do Paulo. Para quê? Para que a resposta já esteja subentendida. A resposta já está ali. O ponto de Paulo é trazer ao leitor reflexão sobre a incoerência de um pensamento que diz que vive pela graça. Então Paulo diz assim no verso 2: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Você entendeu o ponto de Paulo? Paulo está dizendo, continuar no pecado ou viver no pecado é equivalente a dizer que a maneira que você vive o dia a dia que você está debaixo do senhorio do pecado, servindo a ele é seu governante, você faz o que ele lhe manda, que pode ser resumido numa simples frase: é viver sem levar Deus em consideração. Isso é viver no pecado. Mas Paulo afirma aqui, nesse trecho, que os discípulos de Jesus, esse não é mais o modo de viver, porque eles morreram para o pecado. Você entendeu? E é importante aqui que a gente vá destrinchando para também não entender errado. Qual é o correto entendimento da graça? Como a graça opera? Como ela trabalha? Pense no seguinte: da mesma forma que a medicina não tem por alvo tornar a doença ainda mais grave, você vai tratar algo para piorar. A meta da medicina é qual? Destruir a doença, curar o problema. A graça na vida do cristão é assim também. Ela não existe para alimentar o pecado, mas ela existe para destruí-lo. É assim que acontece. E é esse o argumento que o apóstolo utiliza: quem peca vive para o pecado. No entanto, pela graça de Cristo, estamos mortos para o pecado, libertos do seu domínio. Nós não temos mais o pecado como nosso Senhor. É isso que ele vai dizer. Por quê? Aquele que creu em Cristo, olha a operação que acontece: creu em Cristo pela fé, que Cristo morreu pelos seus pecados e ele é o único e suficiente Salvador. A partir desse momento, ele começa a ser habitado pelo Espírito Santo e o seu interior começa a ter uma transformação radical. Por isso que o problema do mundo não é resolvido de fora para dentro. Mais médicos, mais hospitais, mais educação. Isso ajuda. Mas o maior problema tem que ser resolvido de dentro para fora. É o pecado no coração dos homens. Só que quando nós cremos em Cristo, existe uma transformação radical. Muda. Existe uma nova vida a ser desfrutada. E a marca agora dessa nova vida é viver para Deus. Uma vida de santidade que é marcada pela morte do domínio do pecado. Colossenses capítulo 3, Paulo vai tratar sobre isso. E lá no verso 3 ele diz assim: porque vocês morreram, e a vida de vocês agora, ela está oculta em Jesus Cristo, em Deus. A ideia é que existe uma nova vida que só pode ser desfrutada pela união com Cristo. E a obra divina aqui que Paulo fala, que tem o objetivo da santificação, de uma vida que foi separada para viver para Deus, ela tem esse objetivo porque Deus vai diariamente nos tornando mais semelhantes ao seu Filho. Romanos capítulo 8, verso 29. Esse é o objetivo de Deus. Não é Ele fazer mais rico, não é Ele fazer mais influente. Pode até acontecer essas coisas, mas o objetivo é Ele tornar semelhante ao Filho. 1 de Pedro capítulo 1, 16, ele diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Então ele está fazendo uma citação aqui de Deus falando. Então, se você diz que é filho de Deus, um filho deve representar
o seu pai. Então deixa eu fazer aqui uma ilustração que talvez valha ajudar. Não é difícil nós vermos nos nossos dias, eu sou uma testemunha viva disso, que você decide ter melhoria de hábitos alimentares, né? Você vê que a maneira que você vinha se alimentando não era saudável para o seu corpo, e aí você começa a fazer um processo de reeducação alimentar ou dieta. E isso também envolve mudanças de atitudes, não só de comer, mas de se exercitar, né? Então, por que isso acontece? Porque você entendeu que a maneira como você vivia não era saudável, fazia mal para você. Então, agora você entendeu que a partir disso você precisa mudar. E essa mudança tem a perspectiva de uma vida saudável. E daí o que você faz? Se cuida, pensa a respeito. Isso daqui não é, olha, isso daqui não vai fazer bem. É verdade que muitas vezes acontecem os deslizes, mas o pensamento isso não é o habitual. O deslize de comer 2 kg de lacreme no fim de semana não acontece todo dia. Por quê? Porque você entendeu que para que sua vida é saudável fisicamente, você precisa ter esses cuidados. Então a ideia é, se o deslize acontece, o que você faz? Volta para o caminho. É exatamente essa narrativa do peregrino, no livro de John Bunyan, falando a respeito da sua caminhada. Por que essas pessoas fazem isso? Porque elas morreram para a velha vida que não era saudável. E essa é a mesma maneira que Paulo está falando a respeito de crentes. Eles morreram para o pecado porque agora eles têm uma consciência de uma nova vida na união com Cristo. Agora deixa eu fazer aqui algumas colocações importantes que talvez sejam problemas nos nossos dias. A santidade que a Bíblia ensina e que fala a respeito não é o equivalente a perfeccionismo. Você não é perfeito. E nesse lado de cada eternidade você não será perfeito. Como o dito popular, né? Os santos. Daí você imagina o santo, uma pessoa com uma auréola brilhosa. Isso não existe na Bíblia. Os santos são aqueles que vivem em uma vida de separação para Deus. Também isso não quer dizer que você tem uma vida largada aos seus desejos pecaminosos. A ideia aqui do tema de Paulo é que a santidade é uma separação de uma vida consciente de viver para Deus e para que Deus seja conhecido e glorificado por meio da sua vida. E aí você entende como isso não se restringe a regras. Posso ou não posso. Por quê? Porque isso deve acontecer em público, isso deve acontecer em secreto, quando você está sozinho, isso deve acontecer nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Então a ideia aqui de Paulo não é que o pecado ainda não aconteça, mas ele está muito mais para um acidente do que para um hábito. E quando ele acontece, existe arrependimento genuíno e tristeza. Então, a primeira carta de João, capítulo 3, ele diz assim: o crente não deve mais viver assim. Como? Para a velha natureza, para o pecado. Todo aquele que permanece nele, esse nele que João está falando é Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. É a ideia de uma vida habitualmente pecaminosa. Então, morrer para o pecado, aqui que Paulo nos ensina, não é ser insensível para a tentação. Nós ainda sofremos com isso. E até que Cristo volte, esse vai ser um desafio para todo crente, lidar com isso. Mas agora nós somos libertos do seu domínio. Entendeu o ponto? Agora você é capaz, pelo poder de Deus operando em você, por causa de Cristo, de não ser mais controlado por isso. A vida cristã, ela tem o hábito de viver para Deus e não para os desejos da natureza pecaminosa. Entendeu? É por isso que quando você é fechado no trânsito, ao invés de você fazer aquilo que a natureza pecaminosa tem o desejo, que é pagar o mal com o mal, você é capaz de perdoar ele e ainda dizer assim: Deus o abençoe. Essa é a ideia. Morrer para o pecado diz respeito a isso. E ser crente diz respeito a isso também. E aí o que eu quero trazer a atenção é: se você ainda vive para o pecado e tem a desobediência a Deus como uma rotina diária, talvez sua união com Cristo não tenha acontecido.
talvez o seu entendimento sobre quem Cristo é, do que Ele fez, não passou da mente para o coração, não ocupou o seu ser por completo. Intelectualmente, muitos entendem quem é Jesus, mas isso não fez uma transformação radical porque não desceu para o coração. E Paulo vai falar também sobre isso, não só em Colossenses capítulo 3, mas em Efésios capítulo 4. E aqui eu vou tirar um trechinho dos versos 20 e 24, que ele diz assim: mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, viver no pecado. Paulo está falando aos Efésios. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompidos pelos desejos impuros e pelo engano. Essa é a natureza humana pecaminosa. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e suas atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Entendeu? Livres do domínio do pecado, morremos para ele. O que nos leva ao segundo ponto aqui do apóstolo Paulo, nos versos 3 e 4a. Livres do domínio do pecado, fomos batizados com Cristo em sua morte. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Então agora o apóstolo, ele continua a explicar o ponto anterior, ainda com perguntas retóricas que exigem uma resposta conclusiva. Será que vocês ignoram o que aconteceu? É isso que está acontecendo? Vocês estão com amnésia? Ignoraram? Ele fala aqui sobre a união com Cristo com a base da morte para o pecado. E utilizando aqui um exemplo, que é o melhor exemplo que poderia ser usado, como o batismo como referência. Encontramos aqui na Escritura, queridos, a ideia do batismo como uma solidariedade com o ensino de alguém. Então, por exemplo, você vai ver que existe uma solidariedade com o ensinamento de Moisés. Ele vai falar isso daí a respeito de ser um discípulo de Moisés, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, ele vai falar no verso 12. Também, nós vemos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, 13, de pessoas que queriam ser batizadas em nome de Paulo. Qual é a ideia? Ligação, discipulado, sou seu seguidor. E Paulo diz, nem falar, de mim ninguém é seguidor, tem que ser seguidor de Cristo. Isso foi algo que Paulo deixou muito claro. No entanto, essa ideia do batismo como um discipulado, como um concordar de ideias, ela é muito rasa para o pensamento de Paulo. Paulo não está falando aqui como alguém que apenas concorda com aquilo que Cristo falou, mas Paulo está falando de uma união real de corpo e alma, de uma união real que acontece com Cristo, que lhe traz as marcas dessa união. Então não é meramente um concordar com pensamentos, como muitas pessoas, elas vêm para a igreja e elas dizem assim, eu vejo lá que as crianças são educadinhas, eu quero isso para meus filhos, e não há problema nisso, mas esse nunca é o objetivo. O objetivo é que a união com Cristo traz esses resultados. Você não vem por causa da obediência, você obedece porque você foi conquistado para isso. Então, o que Paulo está dizendo aqui no verso 13, ele diz, vocês ignoram o que aconteceu com nós na união com Cristo? Vocês ignoram? Vocês não entenderam ainda? Quando Cristo morreu na cruz, ele morreu como meu representante. E por isso eu morri com ele. Quando ele morreu para o pecado, eu também morri para o pecado, eu estou unido em Cristo. Então, ser batizado na sua morte equivale a dizer que essa união é: eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Eu estou unido a Ele e Ele está unido a mim. E o batismo que Paulo fala aqui, do princípio que nós nos tornamos um só com Cristo, e é enfatizado muito por Paulo, porque você vai perceber aí no verso 4, ele usa 3 vezes a ideia de fomos. Vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Vocês ignoram que fomos batizados na sua morte? Vocês ignoram que fomos sepultados com Ele? Entendeu?
Para Paulo isso daqui não é um assunto meramente intelectual, é um assunto que entra no mais profundo do seu ser e traz transformação. O batismo aqui de Paulo, que ele vai enfatizar, tem consequências reais e profundas. Essa união envolve todo o nosso ser. Então não são meras regras que antes você fazia e agora você não faz mais. Antes eu, como mulher, usava calça, agora eu não uso mais, eu só uso saia. Antes eu, como homem, eu não falava, eu tinha palavras que eu usava que eu não uso mais, agora tudo que eu uso é glória a Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando de uma união que envolve a nossa mente, o nosso coração e as nossas atitudes. E o que é essa morte que o apóstolo está falando? É o despir da velha natureza. Você viu que nós lemos lá em Efésios a ideia de se revestir? É como se você realmente agora tivesse um novo corpo, que está cada vez mais sendo despido, está cada vez mais sendo liberto da natureza pecaminosa. É a ideia de você poder dizer para essa natureza pecaminosa, não. Quando ela vem e parece atraente para você, você é capaz de dizer não. Porque você é forte o suficiente? Não. Mas porque você foi liberto do domínio do pecado e agora a capacitação que você tem para isso é na sua união com Cristo. Entendeu? A base disso não é a moralidade. Então, a partir de esse domingo, vocês aprenderam uma lista de coisas que vocês não podem fazer. Então, pare. Não, mas de uma profunda consciência, de uma convicção profunda de que o pecado é uma ofensa contra um Deus santo. É por isso que você deseja não mais pecar. Não é simplesmente para mostrar às pessoas que você faz as coisas certinhas, mas para mostrar que você é santo, assim como seu Pai é santo. A vida no pecado, meus queridos, não pode coexistir com a morte para o pecado. Contraditório, né? Quem está morto, morreu. E se ele está morto, ele não faz mais. Você entendeu o que é essa ideia de Paulo? Você já foi num velório e viu um morto fazendo alguma coisa? Ele não faz mais nada, porque ele está morto. E é essa ideia que Paulo traz para a nossa vida em Cristo. Nós morremos para o pecado. E o melhor exemplo que poderia ser usado é usado pelo apóstolo, que é a união do batismo. E é interessante nós lembrarmos aqui que nos tempos apostólicos, logo aqui nesse período da Bíblia, o batismo ele era imediatamente o próximo passo da confissão de fé. Eu creio em Cristo, vai ser batizado. Por isso que a ênfase de Paulo é tão prática e tão direta no batismo. Era inimaginável para Paulo e para os apóstolos um crente que confessasse ser crente e não ser batizado. Por quê? Porque isso seria incompatível. Alguém se dizer cristão e não querer se batizar. Porque se batizar é um mandamento de Jesus. E o batismo, a ideia do batismo, o que o batismo representa ele é uma confissão pública de fé de algo que aconteceu internamente. Você torna visível algo que você está confessando que aconteceu no seu interior. É o momento que quando você é mergulhado nas águas, simbolicamente o velho homem está sepultado. E ele ressurge em novidade de vida. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, poderíamos reformular a frase, vocês estão ignorando essa verdade? Vocês estão deixando de lado a verdade objetiva e intencional do que aconteceu com Cristo? Vocês estão ignorando isso? Na maneira que vocês vivem? Vocês estão ignorando que o que aconteceu com Cristo tem consequências cósmicas. Não é um mero ato que aconteceu num determinado momento, mas o universo inteiro foi transformado por causa disso. Deus se fez homem, morreu uma morte de cruz para lhe salvar da condenação. Mas não só isso, mas para que você também morra para o pecado. É isso que ele quer afirmar aqui o apóstolo Paulo quando diz: fomos batizados com ele
em sua morte. Algumas aplicações aqui importantes são importantes serem feitas a respeito dos equívocos da vida cristã, e principalmente contidas no batismo. Existe uma verdade objetiva na união com Cristo. Nós percebemos isso. Você vai perceber, se você não percebeu, mas dos versos 1 até o verso 11, Paulo faz pelo menos 5 afirmações do tipo: vocês não sabem? Vocês não sabeis? O que Paulo está fazendo é algo que tem sido perdido nos nossos dias: conhecimento objetivo. Existe uma informação a ser conhecida, e essa informação a ser conhecida transforma a vida. Então a ideia de Paulo aqui é: o batismo com Cristo, ele tem uma verdade que está embutida e precisa ser entendida. Nós cremos no Cristo revelado na Escritura e nenhum outro. Nós conhecemos o Cristo revelado na Escritura e nós entendemos o que ele veio fazer na terra. Ele não veio ser um revolucionário das pequenas causas. Ele não veio ser apenas um mestre, mas ele veio morrer por pecadores. Esse é o objetivo. E entender isso é importante, sabe por quê? Porque quando você entender isso, você não vai ser mais enganado facilmente. Não vai ter espaço para falsos profetas. Não vai ter espaço para falsos ensinamentos. Não vai ter espaço para ser um cristão que vai com qualquer onda. Então hoje me falaram uma coisa que me agrada, eu vou. Amanhã me falam outro em outro lugar, eu estou lá. Por quê? Porque, queridos, ser cristão sem entendimento, e o entendimento da Escritura, especialmente aqui falando de Paulo, do que Cristo veio fazer, ele apenas gera misticismo e superstição. Crentes que não conhecem a Bíblia, se é que poderíamos chamar de crentes, eles não são pessoas com uma verdade objetiva guiando as suas vidas, mas sentimentos que levam para todos os lados. Existe uma verdade objetiva. Olha o que Paulo fala: vocês ignoram isso? Vocês estão ignorando? Não se trata de sentir. Eu senti, quando eu escutei a voz lá do pessoal do louvor, eu senti um calor. Não se trata disso. É claro que o sentimento faz parte, porque nós somos um ser de sentimentos, mas não é isso que deve acontecer, ou melhor, que deve ser a procura sua. A união com Cristo acontece por meio de uma informação objetiva do que Cristo veio fazer e quem Cristo é. E aí, uma vez que você entendeu isso, você coloca em prática, você vive na prática. Que todos que falam que creem em Cristo, eles devem mostrar pela união no batismo que levam isso a sério. Porque essa evidência com Cristo é qual? A morte do pecado. Nossa união é real e o batismo mostra isso apenas publicamente, de algo que já aconteceu internamente. Outra coisa que eu já escutei muito conversando com várias pessoas e precisa ser corrigido é: o batismo não salva. O batismo não salva. O batismo, o ato do batismo não tem poder salvífico nele. No entanto, olha como as coisas podem ser distorcidas, né? Não é porque ele não salva que ele não é importante. Porque é no batismo que nós vemos a representação da salvação por meio da morte para o pecado. É isso que Paulo quer demonstrar quando ele fala sobre o batismo ser o sepultamento do velho homem. Porque nessa união com Cristo, no batismo, o velho homem foi sepultado, enterrado. E por que ele é sepultado e enterrado? Por que o velho homem é sepultado e enterrado? O texto diz: porque ele está morto. E alguém morto precisa ser sepultado e enterrado. É isso exatamente que acontece. O crente morreu por pecado. O velho homem, ele está morto e por isso ele é sepultado e enterrado. O batismo sem entendimento não passa de um ritualismo vazio. O batismo sem o entendimento do que ele representa não vale nada.
E eu percebo que existe algo muito errado com isso no ensinamento evangélico. Pessoas que passam por uma falsa impressão de que o batismo tem um poder místico por si só. E que o batismo é um ato pelo qual salva as pessoas. Então você precisa salvar alguém? Batiza, está salvo. Até podia ser assim, né? Mas a Bíblia não mostra assim. Eu já escutei pessoas dizendo que foram batizadas como uma espécie de garantia para a salvação. Eu já me batizei, mas elas nunca morreram para o pecado. Pessoas assim só estão fazendo, sabe o quê? Enganando a si mesmas. Continuam ligados à velha natureza de Adão. Os crentes verdadeiros, eles foram libertos do domínio do pecado. É isso que Paulo vai falar. Por quê? Porque eles foram batizados na sua morte com Cristo. Infelizmente, eu não falo isso com orgulho, eu falo com tristeza. Nossos dias estão repletos de crentes nominais. Pessoas que gostam do status religioso, porque isso traz um certo conforto, até um status na sociedade, né? Porque pessoas que têm uma certa religião, elas são bem vistas, mas que nunca morreram para o pecado. E deixa eu dizer para você uma pista para você fazer para si mesmo. Enquanto o pecado não for amargo para você, enquanto o pecado não for triste, é um sinal que você não tem mortificado o pecado. Não existe maior contradição de um crente que vive no pecado. Em outras palavras, é como você dizer que tem a mente dividida, serve a Deus e serve ao mundo. Ou então dizer, eu torço pelo Grêmio e torço pelo Inter. É possível isso? Não é. Se alguém fala isso, é porque ela nunca entendeu o que realmente significa. Olha o que Paulo fala no capítulo 3 de Colossenses, nos versos 5, e aí ele fala do 5 ao 10, mas eu vou pular do 5 para o 7 aqui. Ele diz assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, maus desejos, avareza. Sabe o que é avareza? Amor ao dinheiro. Você viver como se o dinheiro fosse o mais importante. Isso é na velha natureza. Você não vive mais para isso. Até o dinheiro vai ser uma forma de você glorificar Deus. Aí ele diz lá, pulando para o verso 7, vocês também andaram nessas coisas no passado. E essa é uma boa explicação para nós não olhar para o outro e dizer assim, você é um devasso, você também andou ali. Você também andou ali. Você não está mais lá pela graça de Deus. Então cuidado. Quando você fala essas coisas, você fala porque você quer mostrar que a lama em que essas pessoas estão, você também já esteve. Então ele diz assim, vocês também andaram nessas coisas no passado, quando viviam nelas, quando esse era o método habitual. Agora abandonem todas essas coisas porque vocês estão unidos a Cristo. Entendeu? É isso que Paulo está falando. E talvez a última parte aqui, que você tenha ficado com uma pulguinha atrás da orelha, é: e por que vocês aqui na Igreja Bíblica Luz do Mundo, vocês não batizam imediatamente? Você não fez essa pergunta? Ou eu levantei ela para você? Porque lá em Mateus 28, os versos 19 e 20, que falam da grande comissão, e de fazer discípulos, batizem, ensinem, ele não necessariamente, ele dá uma ordem obrigatória que batize imediatamente. Por quê? Porque você deve lembrar que nos tempos aqui dos apóstolos, o batismo, ele vinha com convicção de perseguição e morte. Você se batizar era equivalente a dizer assim, vou ser perseguido e provavelmente vou ser morto por causa disso. Então esse filtro, ele já era suficiente. Por quê? Porque uma pessoa que decidia ser batizada, ela estava dizendo isso, olha, eu estou disposto, eu entendi que eu morri com Cristo para o pecado e se precisar vou morrer com Ele fisicamente também. Nos nossos dias, ser batizado é status, sem entendimento. Então o processo de discipulado anterior ao batismo se faz mais necessário do que nunca, porque o batismo ele não salva. Então nós não estamos aqui impedindo as pessoas de serem salvas, nós estamos ajudando elas a entenderem que no batismo existe uma sentença de morte para a velha natureza.
para que quando ela for confessar publicamente por meio do batismo, ela esteja de fato convicta de que ela morreu por pecado e ela quer expressar isso publicamente. Então, em primeiro lugar, livres do domínio do pecado, versos 1 e 2, morremos para ele. Em segundo lugar, livres do domínio do pecado, fomos batizados com Cristo na sua morte, versos 3 e 4a. E agora, em terceiro lugar, livres do domínio do pecado, porque ressuscitamos com Cristo, versos 4b e 5, ele diz assim. Vou ler o verso 4 inteiro. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha que interessante, o apóstolo Paulo podia ter parado aqui no batismo pela morte, né? Já seria um belo ensino. Morremos para o pecado, mas Paulo quer dizer não parou aí. A vida do crente não se resume a morrer pelo pecado, mas também na ressurreição, viver para Deus. A pergunta do apóstolo Paulo no verso 3 foi: ignorais que foram batizados com Cristo e com esse batismo a morte para o pecado? É isso que ele fala, né? Só que ele vai continuar aqui nesses versos dizendo: o objetivo é que essa mesma união da morte, você percebe isso porque ele vai falar aqui no verso 5, assim como. Então, da mesma forma que aconteceu na morte, essa união pela morte, agora vai acontecer na união pela ressurreição. Cristo ressuscitou e nós estamos unidos a Ele. Então, se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. Cristo não está mais morto, a cruz não o segurou, ele não está mais pendurado naquele madeiro, ele vive. E se a informação que o apóstolo Paulo nos ensina, nos versos de 1 a 4, a respeito da nossa união na morte, também é verdade quanto à união na ressurreição, porque Cristo vive, nós viveremos. Você percebe aqui, nos versos, aqui algumas palavrinhas de comparação importantes que ele vai mostrar. Então ele vai usar aqui a comparação dizendo para quê. Para quê é o objetivo. Verso 4, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para quê? Agora ele vai explicar o para quê. O objetivo da união com Cristo. Existe uma solidariedade. Enquanto nós éramos solidários com Cristo na morte por pecado, mesmo pensamento, por causa da nossa união, agora ainda mais viver em Cristo. Como sabemos disso? Veja aí o finalzinho do verso 5, ele diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, o que ele fala? Talvez você também vai ser, ele diz certamente. Ele diz uma expressão de convicção positiva. Certamente você também vai viver com ele. E essa é uma afirmação positiva contundente. E ela tem o objetivo de demonstrar para que a união com Cristo caminha, para onde, qual é o caminho. Enquanto a ressurreição do corpo físico não acontece, algo que está relacionado a um evento futuro, onde os que estão em Cristo ressuscitarão fisicamente para a vida eterna, existe um evento agora no presente que já aconteceu. Essa ressurreição ela já aconteceu de maneira espiritual. Se você lembra um pouquinho aqui das comparações dos representantes Adão e Cristo, você deve lembrar que Adão, no momento que ele desobedeceu a Deus, ele morreu espiritualmente, naquele ato. Ele foi morrer fisicamente lá na frente, mas na união com Adão, nós morremos espiritualmente com ele. Da mesma forma, a ressurreição é restaurada imediatamente com Cristo. Da mesma forma que a vida física também será no futuro. Aquilo que Adão perdeu, Cristo restaurou. E a pergunta aqui que nós podemos fazer é: como essa ressurreição acontece? Por meio de quê? O que está envolvido?
O que nós podemos olhar e falar, nossa, essa ressurreição, Paulo deixa assim a gente entender. Não, ele fala aqui, no verso 4, você vai ver que ele vai falar a respeito disso, e ele coloca entre parênteses como uma explicação. Ele diz assim: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que você poderia tirar a informação do meio e ir lá para o fim, para que assim também nós andemos em novidade de vida. Entendeu? Essa é a ideia da sentença. Mas no meio disso ele explica. Por isso que está entre duas vírgulas. Ele vai explicar. Ele diz, no meio dos dois: para que, aí a explicação, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Viu que interessante? O que está envolvido aqui dessa ressurreição é a glória do Pai, é a glória de Deus. E a glória de Deus, ela é uma característica imanente do ser de Deus. Ela está nele, intrínseca. Não tem como separar, porque Deus é glorioso. E ser glorioso, essa glória, ela poderia representar aqui, essa palavrinha, tanto a majestade de Deus, como o brilho intenso que o acompanha. E talvez, quando a gente pensa nisso, eu pelo menos, sempre tento comparar com algumas coisas para ficar um ensino mais evidente na minha mente. Então assim, sabe quando você vai numa joalheria e olha um relógio, ou melhor dizendo, uma joia bonita, e você olha aquela joia de diamantes com ouro, e você diz assim, nossa, que linda, você contempla ela. Sabe o que você está contemplando? A glória dessa joia. E sabe por que você acha ela gloriosa, além de bonita? Porque ela tem um valor que está na sua particularidade. Joias são raras. Você não diz muitas vezes que lindo para um pardal que está na rua, não é verdade? Mas se você vê um pássaro colorido que não é tão comum, você não acha tão glorioso. E o ponto que você, quando você olha e contempla essa joia, contemplando a sua glória, você precisa sempre lembrar, isso é um fragmento. Isso é apenas uma partícula mínima que deveria lhe levar a contemplar o Senhor da glória. Que quando você olha a beleza da criação e de todas essas coisas, das mais simples às mais exuberantes, o objetivo deveria ser lhe levar a falar: quem é o Criador de tanta beleza? Quem é o Senhor da glória? E a glória de Deus, ela não é apenas maravilhosamente bela, mas ela é majestosamente poderosa. Foi por causa da sua glória que Deus criou os céus e a terra. Foi por causa da sua glória, do seu poder criativo, que Ele trouxe coisas à existência ex nihilo, que não existem. Não existem, foi pelo seu poder glorioso. O único que é capaz de fazer isso. O único incomparável. Por quê? Porque nós, seres humanos, criamos coisas utilizando coisas que já existem. É verdade que nós, de certa forma, somos um reflexo daquele que nos criou, mas nós não vamos muito longe. Nós não criamos do nada. Tudo que nós fazemos é pegar daquilo que já foi criado e tentar fazer alguma coisa. E a falha nisso é que, ao invés de fazer isso, demonstrando a glória do Criador que está em nós, nós fazemos isso procurando a nossa própria glória. E olha que interessante, quando você chega nesse raciocínio, então, o mesmo poder glorioso de Deus que ressuscitou o Filho dentre os mortos, é isso que significa pela glória do Pai, é esse mesmo poder que atua na união dos crentes com Cristo. É esse mesmo poder. Nós não estamos falando de algo que é apenas um convencimento intelectual. Esse mesmo poder que traz mortos espirituais de volta para a vida. E deixa eu lhe dizer uma coisa que talvez você nunca tenha pensado. O culto público, ele é um evento solene. Sabe o que é solene? Importante. Sabe por quê? Porque ele é o testemunho da glória de Deus em Cristo Jesus. Ele é o testemunho de que aqui existem pessoas que foram resgatadas da morte para a vida.
Pessoas que agora foram resgatadas, ressuscitadas para viver para a glória de Deus. Você quer ver um milagre? Não perca mais os cultos. Aqui você vai ver a demonstração do poder de Deus. Como? Pecadores sendo salvos. Eu penso que se nós ponderássemos mais a respeito disso e meditássemos nessa verdade, a nossa vinda aqui na igreja ia mudar radicalmente. Nós não viríamos mais apenas para cumprir carteirinha, olha, eu sou uma pessoa religiosa e no domingo de manhã eu preciso estar lá. Não, você viria para ver a glória de Deus em ação. Você cantaria para a glória de Deus. É isso que se refere a nós quando nós prestamos glórias a Deus. Quando se refere a nós, o ato de nós darmos glória a Deus quer dizer você o honrar, o louvar porque Ele é. Olha que interessante, quando a criação ela funciona da forma que Deus a criou, o sol brilhando, a chuva molhando, os pássaros cantando, eles estão dando glória a Deus, porque eles estão fazendo exatamente aquilo para o que eles foram criados. E nós, com Cristo, nós podemos fazer aquilo para o qual nós somos criados, viver para a glória de Deus. Seja de que forma? Pensamentos, atitudes, uma vida completa. Não é uma separação de itens a ser feitos e itens a não ser. Não é isso. Jogue no lixo se esse era seu pensamento. É uma vida completa que quer viver para a glória do Pai. O mesmo poder glorioso, o mesmo poder que foi utilizado para criar o mundo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Esse poder atua dentro dos que confessam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso muda tudo, não muda? Você não pode mais viver indiferente no dia a dia comum e ordinário. Você não pode mais levantar amanhã para ir trabalhar de uma maneira igual. Agora você precisa viver à luz do extraordinário. Aquilo que aconteceu na sua união com Cristo, naquilo que você recebeu em Cristo. E aí a pergunta que talvez se faça aqui, que ele fala ser ressuscitado, é a ideia de uma nova vida. É isso que Paulo está falando. Então, nós morremos com Cristo por uma nova vida. E talvez a pergunta que teremos que fazer é: como essa nova vida passa a existir? Em que momento? Paulo está enfatizando isso por meio de um novo nascimento, de uma regeneração, que é a mudança operada pelo Espírito Santo de Deus, no momento em que você crê nessa verdade objetiva de que Cristo veio morrer por pecadores, do qual você é um deles. Sabe como é o nome disso? Conversão. Isso é conversão. E essa nova vida que nasce de Deus, ela não é falsa, ela não é da boca para fora, sabe por quê? Nós lemos agora, porque ela tem a glória de Deus envolvida. Ela não é apenas uma suposição do que você a partir de agora vai começar a fazer para alcançar isso, esse status. Não, não é. A nova vida não pode ser gerada por nós mesmos. Essa nova vida é gerada pelo Espírito de Deus. É um ato totalmente soberano de Deus. O apóstolo Pedro fala na primeira carta dele, no capítulo 1, verso 23, ele diz assim: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. O que o apóstolo Pedro está falando? O novo nascimento, que é a operação de Deus, tirando aquele coração de pedra e colocando um coração que ama a Deus, é uma operação dele. E porque é uma operação dele, ela não falhará. Porque tem a glória de Deus envolvida. É por isso que ela não é falsa. E se uma vez que essa nova vida vem de Deus, nada mais normal que ser alimentada e capacitada por esse poder para viver. E a ênfase na vida pela graça é marcante no ensino do apóstolo Paulo. Esse novo nascimento que não vem da carne, e quando eu falo carne, ele quer dizer da ideia de natureza pecaminosa, mas que vem do Espírito,
tem uma mudança real. Tem uma mudança real. O que é uma mudança real? Não é você tentar pelos seus próprios esforços, porque um dia ou outro você falhará. Mas ele tem uma mudança real porque é gerado pelo próprio Deus. Não é o mesmo nascimento físico que você tem da sua mãe. É um nascimento que vem do alto, de Deus. E esse nascimento que é operado traz mudança de vida. Por isso que Paulo enfatiza essa novidade de vida. Essa nova vida, ela começa na libertação da condenação do pecado. Essa é a ideia, libertos do domínio do pecado. E aí, embora isso não tenha acontecido de maneira completa nos nossos dias, na nossa vida, ela está ativamente acontecendo. Existe um processo de santidade diário, que vai aumentando na proporção que nos tornamos mais semelhantes com Cristo. Mas isso não está envolvido para ser salvo, mas porque você foi salvo. Esse pacote ele é completo. Você não vai ser salvo e continuar vivendo para o pecado, porque aquele que foi salvo morreu para o pecado. Essa é a ideia do domínio do pecado e dos desdobramentos da união com Cristo. Estar unido a Cristo ocupa a sua vida por completo. Não existe uma área que você possa dizer aqui o Senhor não entra. Normalmente é o bolso, né? A pessoa, o bolso é a parte mais difícil de se converter. Muitas vezes o dinheiro é uma coisa que ela continua lutando. Ou então tem aqueles que se batizam e tentam ficar com a língua para fora, para continuar falando mal. O desdobramento disso é que essa união com Cristo é real e ela ocupa toda a sua vida. E olha só que interessante que eu acho que Paulo faz aqui, e que Paulo, em todos os momentos, ele deixa claro que a nossa união com Cristo não é marcada pelo que nós fizemos. Você percebeu isso? Você percebeu? Você percebeu que Paulo não escreveu uma lista dizendo assim, olha, se você quer estar unido em Cristo, a primeira coisa que você precisa fazer é começar a orar de joelhos. Depois disso, é não faltar mais nenhum culto. Não é isso. O que Paulo está dizendo é que o que Cristo, a nossa união com Cristo, ela é marcada pelo que Cristo fez por nós. E entender os benefícios dessa união. Então, Paulo aqui ele não vai compartilhando uma lista de funções para que isso aconteça. Olha, lista de obrigações. A partir de amanhã não pode mais usar calça, não pode mais cortar o cabelo. Não é isso que Paulo está fazendo. O que Paulo está fazendo é enfatizando o enxerto. O que é a ideia de enxerto? Nós somos enxertados pela mão divina. Nós somos colocados numa árvore que nós não pertencíamos. Nós somos colocados de uma mão poderosa, não porque nós fizemos algo, mas porque Deus nos enxertou. E dessa forma fica claro que nós somos participantes dele, porque fomos enxertados nele. Que somos nascidos de novo para que nele continuemos a viver. Você percebe como é simples o argumento, mas como ele tem impactos tão profundos? Jesus disse, eu sou a videira e vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, união com Cristo, esse dá muito fruto. Porque ele é muito bom. Não, ele explica, porque sem mim vocês não podem fazer nada. João 15:5. É como se o apóstolo Paulo nos falasse novamente aqui. Ou vocês esqueceram que fomos batizados com ele na morte para ressuscitar em novidade de vida. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Uma vida realmente transformada pela glória de Deus para a glória de Deus. Você entende o que quer dizer isso? Muitas vezes a gente fala rapidinho, né? Então, a operação vem do alto, é Deus em nós, para que nós demos bons frutos. Esse é o objetivo. E esses bons frutos, eles não têm valor meritório, mas uma demonstração de uma vida que quer viver para a glória de Deus. E as aplicações disso, elas são muito grandes.
Eu poderia ficar aqui pelo menos uns 3 cultos falando de cosmovisão cristã, né? Os irmãos sabem disso. De que a vida cristã, ela não se resume a uma lista de regras, mas uma vida integral. Quando eu digo integral, é tudo: mente, coração, desejos, afeições. Aquilo que me dá prazer é aquilo que honra a Deus. A maneira como eu gasto o meu tempo é uma maneira que edifica a minha vida. A maneira como eu me comporto é para a glória de Deus. A maneira como eu me relaciono leva em consideração a Deus. Isso entra em todos os segmentos. Entra na maneira como você se diverte. Não é uma lista de regras: olha, eu não posso. Mas, por exemplo, você não precisa se divertir na piscina mostrando todo o seu corpo. Sabe por quê? Porque o seu objetivo é viver para a glória de Deus. Então as mulheres, elas começam a ver que o seu corpo, ele não é um objeto de desejo para o mundo, mas um corpo que tem o Espírito Santo habitando, e por ser templo do Espírito, ele quer viver para isso ser demonstrado. Os homens, eles não precisam ter relações apenas lucrativas. Tudo é lucro. Se fulano não me der lucro, então eu não me relaciono com ele. Não, sabe por quê? Porque até isso você vive para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque esse tempo é passageiro. Aquilo que nós construímos aqui só tem algum valor se for aos olhos da eternidade, porque isso vai ficar. Mas aquilo que é vivido para a glória de Deus são galardões que não serão retirados. Você entendeu? É isso que quer dizer uma vida realmente transformada pela glória de Deus para a glória de Deus. Marcas da nova vida em Cristo, é o que Paulo nos ensinou. Em primeiro lugar, livres do domínio do pecado. Nós morremos para ele. Em segundo lugar, livres do domínio do pecado, fomos batizados com Cristo na sua morte. Em terceiro lugar, livres do domínio do pecado, porque ressuscitamos com Cristo por uma nova vida. Que Deus nos ajude, meus queridos. Que Deus nos ajude, porque cada vez mais o mundo jaz em trevas. E cada vez mais os filhos da luz precisam demonstrar a glória do Pai. Não para que eles sejam exaltados, mas para que Deus seja conhecido e Cristo cada vez mais glorificado. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante e oremos. Santo Deus, graças te damos por esse tempo precioso em que podemos aprender com o apóstolo Paulo. Te pedimos que o Senhor nos ajude a lembrar dessas verdades tão simples, mas tão profundas. Que o Senhor cada vez mais conquiste o nosso coração para enxergar a tua beleza, para enxergar a tua glória, para sentir o desejo de viver para a tua glória. É verdade que por nós próprios nós não conseguiremos, porque os nossos olhos ainda, muitas vezes, são distraídos por aquilo que é pecaminoso. Mas que o Senhor, como um Pai bondoso, nos corrija sempre que for necessário, para que dessa forma nós possamos viver para a tua glória. Esse é o nosso desejo e oração. Amém.